Se eu falar merda nesse vídeo, será que eu sequer fico sabendo? Imagina que você é um criador de conteúdo, que você faz vídeos pro YouTube, que você tem lindos cabelos cacheados, que você tem um ótimo senso estético. Imagina que de uma forma geral você é extremamente necessário. Sim, eu estou falando da influencer Garrafinha. Mas imagina que você tá acostumado a fazer vídeos sobre cultura, sobre arte, sobre cinema, sobre política, e você se dedica a esse ofício. Você faz aquele esforço de pesquisar tudo bem direitinho antes de falar, você verifica as informações, você faz o seu dever de casa bem direitinho. Será que isso te isenta de errar? Claro que não, né? Mas como é que você descobre que você errou quando você tá cercado de reforço positivo? Será que esse é o meu caso? Será que eu tô tão cercado de reforço positivo assim? Será que eu tô errado em tudo que eu falei e eu nem fiquei sabendo? Bom, vamos falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo, onde eu vou responder perguntas da minha audiência. Lembra que eu costumava fazer isso? Sim, estamos de volta com A Hora da Hora. Este quadro onde eu sano as pequenas e as grandes dúvidas da minha audiência. Hoje eu vou responder perguntas sobre sotaque, sobre a suposta decadência das novelas, sobre a importância de mídias físicas, sobre as minhas leituras mais recentes e, claro, sobre o perigo de achar que você tá sempre certo na internet. Chega a me dar um nervoso pensar sobre isso, eu fico até suando. E pra me ajudar com esse problema, o do suor, que bom que eu estou trajando esta camiseta da Insider, que está patrocinando esse vídeo, inclusive. Mas eu não uso Insider só quando eu tô nervoso, não. Muito pelo contrário. A Insider tá presente no meu dia a dia em diversas situações. Aqui, quando eu tô gravando vídeo, quando eu vou pra academia, quando eu preciso de um look confortável pra dar um rolezinho. E além de toda essa versatilidade, tem a maior vantagem de todas: desamassa no corpo. Isso pra mim faz toda a diferença. E além de tudo isso aí que eu falei, a Insider ainda tem uma tecnologia de tecido que ajuda na regulação térmica. Ou seja, eu fico sequinho e confortável até quando eu tô passando nervoso. Então já clica aqui no link da descrição do vídeo que o cupom HORATIAGO já vai direto pro seu carrinho e já te garante aí 15% de desconto. Vai por mim, se é pra ficar suando de nervoso, pelo menos vai com estilo e tecnologia. Agora vamos de volta pras perguntas. A pergunta número 1 veio do Kiel. As novelas da Globo perderam a sua relevância? As novelas da Globo perderam sua relevância? Bom, a gente tá acompanhando aí os números meio instáveis de Vale Tudo, né? Às vezes sobe um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, tá sempre meio difícil de prever. Em algumas semanas aí, desde a estreia, Vale Tudo teve menos audiência que a novela das 7, o que é meio preocupante, já que a gente tá falando de uma novela das 9, né? Uma faixa de horário que é a mais cara do dia inteiro. Nos últimos dias isso tem se revertido, mas fica aquela sensação de que tem um grande sinal amarelo, talvez não esteja piscando só pra Vale Tudo. Será? Bom, a novela anterior, Mania de Você, foi um dos grandes fracassos recentes da Globo. Inclusive, teve a pior audiência de um final de novela das 9 da história da emissora. E mesmo Renascer, que foi exibida antes, também sofreu um pouco com números meio mornos. Olhando assim superficialmente, talvez a sensação que fique é que o problema não seja simplesmente Vale Tudo, mas sim de que talvez o próprio formato novela não tenha mais esse apelo tão grande assim pra nós, brasileiros da geração Z. Daqui do grupo eu sou a mais geração Z. Mas aí a gente tem um contra-argumento. O sucesso incomoda, né, Lovers? Beleza Fatal foi uma novela original de streaming, produzida pela Max, escrita pelo Rafael Montes e protagonizada por Camila Pitanga, a eterna Loló. Foram 40 capítulos ao todo que eram lançados semanalmente em blocos para que o público maratonasse e aumentasse muito seu tempo de tela. E a trama teve um impacto considerável, foi um dos 10 produtos mais assistidos da Max, performou muito bem em outros países da América Latina também, e chegou a ser exibida na TV aberta, na Rede Bandeirantes. E aí, né, com esse olhar mais superficial, parece que tem um cenário novo que se desenha, né? O formato tradicional de novela supostamente estaria desgastado, a Globo supostamente numa grande crise, e o streaming surge com a grande tocha de inovação para salvar todos nós. Mas peraí, vamos com calma, né? Primeiro que o sucesso de Beleza Fatal, embora não seja desprezível, é bastante relativo. A gente tá falando de uma plataforma que é a 4ª mais assistida do Brasil, dentro de um segmento que, embora esteja em ascensão, não se compara hoje com o alcance da TV aberta, em especial da Globo. E mesmo quando Beleza Fatal foi exibida na TV aberta, os números foram bem ruins. Entenda, Beleza Fatal foi um grande sucesso e teve um grande impacto dentro de um recorte demográfico específico. Nada disso é desprezível de forma alguma. Eu só
só tô tentando situar esses dados e essas comparações. Mesmo um fracasso histórico como Mania de Você atinge hoje um público que é muito maior do que qualquer plataforma de streaming. Isso não sou eu defendendo a Globo, eu tô apenas encarando os fatos. Mas e Vale Tudo? Bom, como eu disse, os números absolutos estão bem estáveis desde o começo, mas alguns dados específicos são interessantes. Vale Tudo se tornou a novela mais rentável da história. É o maior faturamento da história da Globo. Lógico, né? Todo capítulo tem 50 publis super orgânicas, mas tem mais. Dados do Cantar Ibope mostram que, mesmo com esses números instáveis, Vale Tudo atinge 125 milhões de pessoas e é o produto televisivo mais assistido entre jovens de 18 a 34 anos. Esse, pra mim, talvez seja o dado mais importante. Pessoas jovens estão assistindo Vale Tudo, uma novela das 9. Vale Tudo também está sendo responsável por um aumento de 12% no consumo de novelas no streaming. Dentro de um contexto de transição para uma TV 3.0, esses números eu acho que são mais relevantes do que os números absolutos. Mas mesmo em termos de números absolutos, a Globo vem, na verdade, tanto na faixa das 6 como na faixa das 7, com performances muito boas de audiência. Em novelas que são folhetins tradicionais. Novelas que parecem novelas. Garota do Momento, Dona de Mim, Eita Muito Melhor, estão todas indo muito bem de audiência. Então existe, na verdade, um grande interesse de uma grande parte do público por novelas. Novelas que parecem novelas. Tem muita gente assistindo novela ainda. Inclusive o remake de Vale Tudo, com todos os seus defeitos. Obviamente que tem muita coisa pra se criticar em Vale Tudo, na própria Globo, na forma como a dramaturgia vem sendo conduzida nos últimos anos. A própria maneira de medir a audiência, a meu ver, é meio defasada, ou pelo menos não contempla o cenário de uma maneira verdadeiramente complexa, e não dialoga com a forma como os públicos ou os diferentes segmentos desse grande público engajam com mídia hoje. Tem gente que só assiste no streaming, tem gente que só assiste a parte que lhe interessa, tem gente que só assiste corte. Precisa investir mais em diferentes tipos de monitoramento e em pesquisas mais detalhadas, na minha humildíssima opinião. Isso não só na Globo, viu? Hoje, cada plataforma de streaming divulga os seus próprios rankings, não tem nem número, sem compartilhar a metodologia e de uma forma que fica praticamente impossível comparar uma coisa com a outra. Isso sem falar nas questões trabalhistas, nas demissões em massa, cargos cruciais para o bom desenvolvimento de uma telenovela que simplesmente não existem mais. Esse assunto, na verdade, é bem grande, bem complexo e não cabe em uma só pergunta, né? Vocês querem que eu faça um vídeo grande sobre isso? Próxima pergunta. A próxima pergunta que me mandou foi a Olga. O que você pensa sobre mídia física se tornar uma alternativa possível pro audiovisual? Quando eu digo possível, me refiro à acessibilidade, preços razoáveis, disponibilidade, facilidade para encontrar títulos e adesão de muitas pessoas. Vamos lá, né? Vamos responder essa pergunta. Será que o consumo de mídia física é a nossa salvação? Bom, salvação não, né? Mas talvez exista um caminho por aí. Claro que é importante mencionar alguns asteriscos. Para isso, eu preciso primeiro explicar qual que é esse grande problema do modelo atual, onde as coisas são nossas mediante o pagamento de mensalidades. O primeiro problema é justamente essas aspas, né? Nossas. As coisas não são nossas. Elas não estão plenamente disponíveis pra gente. Ou melhor, elas estão disponíveis pela prerrogativa de uma empresa privada. E quase todas são estrangeiras, né? Não sei se você lembra. Não existe nenhum incentivo para que essas empresas se comprometam a manter qualquer obra que seja no catálogo, mesmo se a gente tá falando de algo muito popular. E mesmo nesses casos, o de séries e filmes muito famosos, tem todo aquele esquema de contratos, prazos e licenças que faz com que muitas dessas obras fiquem passeando de plataforma em plataforma. Isso quando elas estão disponíveis ou quando você não precisa pagar uma mensalidade a mais para ter acesso àquilo que você quer assistir. Alguns anos atrás, a HBO Max, a atual Max, que vai voltar a ser HBO Max, removeu silenciosamente várias produções com temática LGBT do catálogo. Isso continua acontecendo em tudo que é lugar. E dentro dessa prerrogativa mercadológica, o cinema negro, o cinema LGBT, o cinema independente, o cinema produzido em regiões de menos prestígio acaba sofrendo mais. A gente tem um problema também de preservação de memória, de preservação de cultura. Novamente, não existe nenhum incentivo para que uma plataforma mantenha no catálogo qualquer obra que seja meramente para que aquilo esteja acessível. O primeiro filme brasileiro dirigido por uma mulher negra se chama Amor Maldito. E ele é centrado no romance entre duas mulheres. Esse filme é de 1984 e ele é muito importante por muitos motivos. É parte da história do nosso cinema, é um marco na história do nosso cinema e ele deveria estar acessível para todo mundo. E olha só, ele está acessível e de graça. Sabe onde ele está disponível para você assistir? No YouTube, em ótima qualidade. Sabe por quê? Porque a própria diretora, a Adélia Sampaio, que está viva, postou o próprio filme no YouTube, disponibilizou o próprio filme de graça para todo mundo assistir. Isso jamais seria possível hoje, porque no
modelo atual de licenciamento, um diretor, um roteirista, não tem direito à propriedade intelectual sobre a própria obra. Quem decide se um filme está disponível para as pessoas assistirem, mediante assinatura ou não, são as próprias plataformas. Isso não é um problema só do cinema. Quem gosta de games e tem algum apreço pela história dos videogames também lida com isso no dia a dia. Zelda Twilight Princess, por exemplo, é um entre vários jogos que só são possíveis de serem jogados legalmente se você tiver o console original e a mídia original. The Wind Waker foi disponibilizado agora, apenas para quem comprou o Switch 2 e apenas para quem paga uma assinatura mensal que não é barata. E muitos gamers vêm reportando diariamente há anos a quantidade absurda de jogos que simplesmente desaparecem das lojas online. Mesmo se você tem esse jogo, quer dizer, se você comprou esse jogo, você não pode mais jogar porque ele não tá mais disponível. Se não fosse aquela palavra que começa com a letra E, não pode falar essa palavra jamais na frente da Nintendo, esses jogos simplesmente teriam desaparecido da história. Existe também um outro problema, não acabou não. Eu venho acompanhando no TikTok, no Reddit, alguns usuários reportando diferenças entre as versões de filmes que estão disponíveis aí nas plataformas e as versões físicas, as versões que você encontra na pirataria. Alguns anos atrás, a Vanity Fair fez uma reportagem sobre como a Disney editou cenas do filme Splash, lá dos anos 80, pra esconder cenas de nudez da Daryl Hannah. E de lá pra cá, alguns usuários vêm reparando em cortes de cenas, cortes de diálogos de filmes como A Prova de Morte, O Nevoeiro, O Nome da Rosa e muitos outros. Alguns desses relatos são vagos e imprecisos, então eu não recomendo que você registre isso a ferro e fogo na sua cabecinha. Mas ainda assim, a gente não tem hoje nada, nenhum recurso que assegure que a obra que a gente tá assistindo em alguma plataforma de streaming não tenha sido alterada de alguma forma. Nesse cenário, a mídia física surge como uma possível alternativa para escapar desses e de muitos outros problemas que eu nem mencionei aqui. O seu Blu-ray ainda é seu e ele não vai ser violado, alterado, nem removido do seu catálogo pessoal, a não ser que você queira. Mas ainda assim, a mídia física só pode ser uma opção viável se a gente tiver uma estrutura que mantenha a mídia física como uma opção viável. A gente precisa que os Blu-rays sejam fabricados, que eles estejam disponíveis pra gente comprar, a gente precisa de equipamentos para rodar essas mídias, a gente precisa de boas cinematecas para preservar esses materiais físicos, a gente precisa de recursos para restaurar obras antigas. Não dá pra gente achar que o consumo individual vai resolver o problema. Nesse sentido, eu acho que a pirataria e ferramentas de compartilhamento talvez sejam opções mais interessantes. Lembrando que pirataria é crime. O que eu quero dizer é que eu não acho que a tecnologia em si resolve muita coisa. O streaming, a tecnologia que permite que a gente assista streaming, não precisa funcionar exatamente da forma como ele funciona hoje. Se não tem incentivo para que plataformas de streaming mantenham certas obras no catálogo, talvez o Estado possa criar esse tipo de incentivo. Talvez não, né? Eu acho que é meio que hoje o único caminho. A gente não deveria ter que entregar todo o patrimônio audiovisual da história da humanidade para meia dúzia de empresas privadas fazerem o que quiserem. Existem muitas outras possibilidades. Próxima pergunta. Próxima pergunta que me mandou foi a Júlia Lobo. Qual o último livro que você leu e gostou? Eu tô com muita dificuldade de ler qualquer coisa que não seja por trabalho. Tem sido horrível. Mas eu tô me esforçando. O último livro que eu li foi esse aqui, ó. NECA, da Mara Moira. Eu gostei muito e foi muito bom pra me tirar desse limbo de não ler nada, porque ele é bem curtinho. Então, em poucos dias eu pude ter essa satisfação de dizer, nossa, eu terminei de ler um livro. E é muito legal mesmo. Ele é todo escrito em Pajubá, ou Bajubá, como diz a narradora. E à medida que eu fui lendo, eu fui me envolvendo com essa personagem, com o jeito dela escrever. E eu senti que ela tava dentro da minha casa, narrando todos os absurdos que ela narra pra mim. Muito bom, 5 estrelas. O outro livro que eu li esse ano foi esse aqui, que é o Queer, do William Burroughs, o livro que inspirou o filme. E foi uma leitura interessante. Eu gostei bem até, mas eu acho que eu gostei mais do filme do que do livro. Quer dizer, na verdade, veja, até que o livro e o filme são bem parecidos quando você pensa na sequência de coisas que acontecem, mas eu acho que eles te envolvem de jeitos bem diferentes. Eu sei que isso é algo que se diz de qualquer livro e qualquer adaptação, mas eu sinto que isso aqui e o livro baseado nisso aqui são dois bichos muito diferentes. O livro é mais cru e mais autodepreciativo, eu acho, enquanto o filme é mais meditativo e te coloca numa experiência mais sensorial sobre essa história. Eu acho que é bem legal ler o livro e assistir o filme depois. E ele é curtinho também, então foi outro livro que eu li rapidinho porque eu queria ter essa sensação de missão cumprida. E eu tô lendo agora esse aqui, ó, que é O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Tô bem no começo, mas eu tô gostando
muito. Eu tô gostando muito. É um livro muito envolvente. Tem algo que me pegou muito logo no começo, a forma como o autor retrata a negação do desejo sexual como algo que te coloca num lugar de ressentimento, como algo que te coloca em crise com todas as suas relações, com tudo que te cerca. Ele escreve de um jeito bonito, sabe? O rapaz aqui é muito bom. Eu nunca tinha lido nenhum outro livro dele. Primeiro livro dele, e acho que esse é o mais famoso, e tô gostando demais. Nós, gays, homossexuais, temos que ler isso aqui, sim. Tem que ler. E eu tenho lido muita coisa pra trabalho também. Não sei se te interessa saber as coisas que eu tô lendo pra trabalho. Não sei se vocês que estão aqui me assistindo se interessam em saber as coisas que eu leio pra trabalho. Mas eu vou mostrar algumas coisas que eu tô lendo aqui. Esse livro aqui, ó, O Espectador Emancipado, do Jacques Rancière, foi um livro que eu tava lendo enquanto eu tava produzindo o vídeo sobre adolescência. Tem questões muito pertinentes aqui, que eu achei que valeria a pena falar no vídeo, mas como esse livro é muito acadêmico e é muito focado em teatro, tem uma linguagem realmente bem acadêmica, tá muito ligado à teoria da arte, é uma leitura um pouco pesada, e eu ia demorar tanto pra explicar isso aqui que não ia fazer muito sentido, eu acho. Sentido eu até faria, mas eu achei melhor ir direto ao ponto no vídeo. De repente, no vídeo futuro eu trago algumas questões que são aqui, mas realmente é uma leitura um pouco pesada. Pra quem não tá muito no rolê da teoria da arte, não sei se vale a pena, mas é bem legal. Tô lendo isso aqui também, bem devagar, mas é realmente também leitura acadêmica. É um livro que chama Discursos, Políticas e Ações, Processos de Industrialização do Campo Cinematográfico Brasileiro, da Lia Bahia. Se eu não me engano, é a tese de doutorado da Lia Bahia, uma grande pesquisadora sobre política pública pro cinema brasileiro. É uma breve história sobre as políticas públicas e os processos de industrialização do cinema brasileiro. Pra quem se interessa por esse tipo de coisa, vale muito a pena mesmo. Estou aprendendo muito. Também tô lendo isso aqui, ó, Ditadura e Homossexualidades, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade. É um panorama sobre a ditadura militar no Brasil e a relação entre esse regime com homossexualidade, sexualidade e tudo mais, organizado pelo James N. Green e pelo Renan Quinalha. Também é uma leitura importante para nós que somos gays. Tô lendo isso aqui, pesquisa pra vídeo. O vídeo não é sobre isso, mas eu nem sei se esse vídeo vai sair esse ano, mas é algo que eu tô pesquisando e talvez vire um ou mais vídeos nos próximos meses ou pro ano que vem. É coisa de longo prazo mesmo. Por enquanto, esses são os livros que estão orbitando a minha vida nesse momento. É isso que eu tenho pra mostrar hoje. Próxima pergunta. A Luísa, minha amiga e apoiadora do canal, quer dizer, perguntar ela não perguntou, ela falou: eu ia amar ver seus hot takes sobre representatividade de sotaque. Será que eu tenho algum hot take sobre representatividade de sotaques? Bom, hot take não, mas essa pergunta, que não é uma pergunta, me trouxe a lembrança a série Cangaço Novo. Giovânia, eu sou o Baldo. Eu nem sabia que tinha parente aqui, Você só que a gente não precisa tem resolver parente isso aqui. Ih, Você tá louca, pô? Não exatamente por causa dos sotaques dos personagens, mas... Bom, Cangaço Novo é uma série que estreou em 2023 e que vai ganhar uma segunda temporada esse ano. A trama é centrada num personagem chamado Ubaldo, que mora em São Paulo, e precisa voltar pro Ceará pra resgatar uma herança. Nessa viagem de retorno, ele se reencontra com suas duas irmãs, Divânia e Dinorá. Nesse babado todo, ele descobre que Dinorá faz parte de uma gangue de assaltantes de banco. E durante 8 episódios, a primeira temporada, a gente acompanha esse Ubaldo numa trajetória meio shakespeariana, onde ele precisa, relutantemente, assumir o legado de cangaceiro do pai. É o Rei Leão no cangaço. E é muito legal, interessante, divertido. A série dialoga muito bem com o nosso cinema de cangaço, se é que existe esse termo, eu não tenho certeza. E ela incorpora referências estrangeiras sem perder a identidade. E claro, eu acho que o que fica mais forte pra muita gente que assiste Cangaço Novo é o elenco, em especial a atuação de Alice Carvalho como Dinorá. Eu gostei muito, mas ainda assim, a maior parte da cobertura da imprensa trata Cangaço Novo como uma espécie de faroeste brasileiro ou faroeste nordestino. Eu não sei se esse termo tava no release da série, eu não recebi esse release, mas de qualquer forma se tornou um enquadramento comum. É dessa forma que ela vem sendo falada. E isso me lembra, na verdade, uma outra coisa. Quando eu tava pesquisando pra fazer o vídeo sobre cinema brasileiro e regulação de streaming, eu me deparei com uma informação que eu ouvi de diferentes pessoas que trabalham com audiovisual e que pra mim, enquanto espectador, faz sentido. Plataformas de streaming, de uma forma geral, gostam de investir em conteúdos localizados, regionais. Conteúdos que têm um apelo pra nichos específicos e regiões específicas, desde que esse conteúdo também seja, digamos assim, exportável. É parte do modelo de negócio. Nesse sentido, o que valida Cangaço Novo como um produto digno de ser assistido no mundo inteiro é essa etiqueta de faroeste. Isso não é uma crítica a Cangaço Novo, nem a qualquer tentativa de se fazer um faroeste brasileiro. Tem ótimos filmes que podem ser considerados faroestes brasileiros. Isso não é um problema. Aliás, os gêneros narrativos estão aí pra gente brincar com eles em qualquer lugar do mundo. O que eu sinto é que, às vezes, na tentativa de validar um produto cultural
pro consumo externo, a gente corre o risco de perder as subjetividades que existem aqui dentro. O Brasil tem muitos gêneros narrativos próprios, que, claro, também foram construídos com influência de coisas que vieram de fora. Existe uma diversidade enorme de histórias que são possíveis de serem contadas em todas as partes do Brasil e do que a gente chama de Nordeste brasileiro. Mas cangaço com verniz de faroeste vende porque é um produto fácil de empacotar. A embalagem é bonitinha, ela brilha. E, novamente, eu gosto de cangaço novo, isso não é uma crítica a qualquer tentativa de se fazer um faroeste brasileiro. Eu tô partindo desse caso específico pra conversar sobre outras coisas. E eu sei que essa pergunta era sobre sotaque. O que isso tem a ver com sotaque? Em 1937, o Mário de Andrade organizou o primeiro Congresso Brasileiro de Língua Nacional Cantada. Foi nesse babado aí que se falou pela primeira vez sobre o português carioca como uma espécie de padrão nacional. Essa premissa norteia a mídia brasileira até hoje, inclusive em novelas que se passam no Marrocos, onde todo mundo fala igual ao vai que cola. Mas é pra elas que eles dão valor, pra essa sodalisca! Até quando os jornalistas fingem que estão falando com sotaque neutro, eles estão, na verdade, falando com alguma variação do sotaque carioca, ou paulista em alguns casos. Mas ainda assim, não existe um grande sotaque paulista, ou um grande sotaque carioca. Qualquer sotaque, na verdade, vai ser um mosaico de sotaques, um mosaico de pronúncias, que vão variar entre classes sociais, entre regiões, entre faixas etárias, graus de escolaridade. Isso não sou eu que tô falando, é o linguista Carlos Banho. E você, provavelmente, independente de você ter lido Carlos Banho ou não, já deve ter percebido isso em algum nível. Se você mora numa cidade relativamente grande, você meio que sabe que as pessoas que moram ali falam um pouco diferente quando você sai de um bairro pro outro. Você sabe que o motorista de ônibus não fala exatamente igual a sua dentista, que a sua avó não fala do mesmíssimo jeitinho que o seu sobrinho de 12 anos, e que essas pequenas grandes diferenças são resultado de uma multitude de fatores que interagem entre si. Então por que a gente tem essa ideia de que existe um sotaque hermético, padronizado e imutável para cada região do país? Por que se diz que o Nordeste, essa região imensa com 9 estados, tem um único sotaque homogêneo? Bom, a resposta longa não cabe nesse vídeo, e a resposta curta é por causa da mídia. Há muitas décadas, os meios de comunicação estão todos concentrados em São Paulo e no Rio de Janeiro, e é nessas regiões que se constrói um padrão hegemônico do qual todo o resto do Brasil é meramente uma variante. Uma novela que se passa na Bahia se torna parte de um produto chamado Bahia. E aí, com o passar dos anos, o imaginário que se tem hoje do Nordeste, do Pará, de Minas Gerais e até dos próprios paulistas, dos próprios cariocas, também se tornaram produtos. Produtos fáceis de empacotar. Mineiro fala uai, nordestino fala gente, carioca manda você tomar no c... e paulistano fala briefing. E quando culturas inteiras se tornam produtos, a gente perde todo esse mosaico de subjetividade. Obviamente, por causa da concentração de mídia em São Paulo e no Rio, esse tipo de fenômeno acontece com mais frequência fora desses grandes eixos. É claro que esse assunto é bem mais complexo do que isso, foram só alguns pensamentos. Próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta foi um babado meio longo aqui, viu? O pessoal gosta de mandar pergunta longa, né? Mas é isso, né? O Rodrigo, que é apoiador do canal, me mandou uma pergunta meio longa. E no meio da pergunta tem uma história. Então, em vez de simplesmente ler a pergunta pra vocês, eu já vou contando a história e respondendo a pergunta ao mesmo tempo. Eu sou multifacetada. Agora, em julho, a youtuber Abigail Thorne, do canal PhilosophyTube, publicou um vídeo chamado O Problema de Vídeo Ensaios. E ela começa falando que ela tava planejando um vídeo sobre o mapa dos Estados Unidos e que esse vídeo ia abordar um monte de outros assuntos relacionados. E a base pra esse roteiro era um livro lá que ela mostra, que ela tava lendo. Mas aí quando esse texto tava quase pronto e ela tava se preparando pra gravar o vídeo, a verdade foi revelada. O livro tava errado. É importante mencionar pra quem não conhece a Abigail Thorne nem o PhilosophyTube que a gente tá falando de um canal com uma qualidade de produção e de pesquisa bem acima da média. São meses de pesquisa, meses de preparação, os vídeos são muito bem embasados, com bastante referência, é tudo muito bom, é tudo muito bem feito. Obviamente que ninguém tá livre de errar, pois perfeito só Deus. E aí com essa constatação que a Abigail quase fez um vídeo inteiro partindo de uma premissa errada, ela vai fazer uma reflexão sobre esse ecossistema de conteúdo, sobre o risco de errar. E pior, de errar diante de uma massa crítica de uma audiência amigável que sempre vai dizer que você está ótimo mesmo quando você não vai tão bem. Será que é esse o meu caso? Provavelmente sim. Na verdade, eu lido com esse medo todo dia durante meu trabalho. E eu penso nisso toda vez que eu tô escrevendo uma simples frase para falar num vídeo. Sim, todas as frases. Mas eu queria
complicar um pouquinho essa conversa com um breve desabafo. Ano passado eu fiz um vídeo sobre o filme Ainda Estou Aqui, onde eu tive a ousadia, a audácia, o disparate, o atrevimento de dizer que um filme brasileiro premiado internacionalmente não me impactou tanto assim, porque eu cheguei no filme com uma outra perspectiva. Vocês acreditam que eu tive a pachorra de admitir isso publicamente diante de uma câmera? Enfim, a recepção sobre esse vídeo foi complexa. É o meu vídeo com o maior número de likes dos últimos 2 anos, eu acho. Eu não verifiquei essa informação, mas foram muitos likes. E eu recebi muitas mensagens elogiosas sobre esse vídeo, também numa proporção muito maior do que eu costumo receber. Ao mesmo tempo que teve essa reação positiva bastante intensa, o carinho da torcida também chegou com a mesma intensidade. Isso em todas as minhas redes sociais, em todas as minhas DMs que na época estavam abertas, em todas as plataformas que eu tava usando, em tudo que é lugar. Teve até uma pessoa que chegou a me mandar um e-mail me avisando que não ia mais assistir os meus vídeos. Obrigado por avisar. E veja, eu não me arrependo de nada e eu sustento tudo que eu falei, tá? Essa não é a questão. Mas eu tive sim conversas interessantes com pessoas que discordaram de mim em alguns pontos, mas conseguiram comunicar isso de um jeito normal, respeitoso. Tipo, entendo sua perspectiva, não concordo com ela, a minha perspectiva foi outra. Sabe? Igual pessoas normais. Essas conversas mais civilizadas aconteceram todas no privado. E talvez mais importante do que isso, essas pessoas eram minhas amigas ou pessoas próximas de mim de alguma forma. Já nas minhas notificações, o clima era completamente diferente. Não tinha espaço pra nenhuma nuance. Ou eu era a fada sensata que finalmente falou o que precisava ser dito, ou eu era a pessoa mais burra do mundo, o grande sabotador do cinema brasileiro, a mais identitária do calçadão, e por aí vai. Quando a coisa chegou num ponto realmente insustentável, eu optei por me proteger. Eu parei de ler minhas notificações, eu parei de abrir a aba de comentários no YouTube, e eu bloqueei todo mundo que tava enchendo meu saco. Essa decisão, claro, criou uma bolha ao meu redor, onde eu simplesmente não tinha mais acesso ao contraditório. E isso pode ser perigoso, eu entendo. Mas é aí que tá. Que escolha que eu tinha? É óbvio que tudo que eu falo, tudo que eu posto na internet tá passível de crítica. Eu não sou o dono da verdade e eu nunca tentei ser. Aliás, Deus sabe que eu já pequei e muito na internet. Mas diante desse contexto que eu acabei de descrever pra vocês, o que vocês acham que eu via na minha aba de comentários? Letra A. Opiniões discordantes e construtivas com o objetivo de elevar o debate democrático. Ou letra B. Toda vez que eu abria a minha aba de notificações em qualquer lugar da internet, eu era bombardeado com as respostas mais malucas da internet e com todo tipo de agressão, das mais passivas agressivas até as mais agressivas de verdade, diretamente. Era tudo um grande ruído, não dava pra discernir o que era uma simples opinião discordante, o que era um comentário sarcástico e o que era alguém fingindo que eu falei uma coisa que eu não falei e ficando com muita raiva do que ela inventou na cabeça dela, que estava relacionado a mim. Não tinha absolutamente nenhuma possibilidade de diálogo num ambiente como esse. Como que lida com uma situação como essa? Eu não sei. Pensando bem, assim, levando em consideração todos esses meus anos de internet, eu fico pensando que poderia ter sido muito pior, na verdade. E assim, beleza, eu sobrevivi, eu tô de boa, isso não é uma questão pra mim, só tô compartilhando aqui. Mas o que acontece com muita frequência por aí são aqueles criadores que escolhem justamente os comentários mais malucos e usam eles pra espremer mais conteúdo. A coisa fica girando em torno daquilo por semanas a fio, cada um com seu modelo de negócios. Eu, por outro lado, não tenho saúde pra isso. Na verdade, esse tipo de dinâmica pra mim é bastante violenta. Enfim, quem mandou escolher essa profissão, né? Mesmo nos vídeos menos polêmicos, chega uma hora que não dá pra ficar lendo comentário porque qualquer coisa é um grande motivo pra agressividade. E aí, se você entra nessa, você tem que ficar sendo agressivo de volta o tempo inteiro, alimentando isso. E dependendo do nível de loucura das coisas que a gente recebe, isso é completamente paralisante. Se eu ficar lendo, eu não consigo mais produzir, vira uma nuvem na minha cabeça. E eu não tô falando isso pra pagar de coitado, eu estou ótima. Minha saúde está pra lá de mental. Mas eu tenho um ponto mais importante aonde eu quero chegar. O que eu quero dizer aqui é que existe uma série de incentivos aqui e em todas as outras plataformas para que as pessoas, todo mundo, inclusive eu e você, se comportem igual um bando de doida. Eu não tô falando de extremismo nem nada nesse sentido. Eu tô me referindo mais a essa dinâmica gamificada onde todo mundo tá brigando pela palavra final, pelo hot take final, pelo deboche final, pelo murro final. Não que eu exista na internet fora dessa dinâmica. Eu não tô pagando de superior aqui, não. Eu também faço parte disso. E essa dinâmica, essa forma de existir na internet,
ela não é acidental, ela não é um efeito colateral. Isso é parte do design. O design das plataformas incentiva, recompensa esse tipo de comportamento. E tudo isso é vendido pra gente como um grande diálogo, como o livre mercado das ideias. Mas nada disso existe, gente. Não tem diálogo democrático dentro dessa dinâmica. É só uma grande gritaria. E algumas pessoas, muitos de nós, talvez eu também, adquiriram com o passar dos anos uma capacidade muito sofisticada de maquiar a gritaria para que ela pareça um diálogo. Mas ainda é gritaria. E como pessoa que ganha a vida expondo minhas ideias, meus pensamentos e meu próprio rosto diante de uma câmera, eu me sinto compelido a me proteger dessa gritaria para sobreviver. Por isso e por outros motivos que eu não uso mais Twitter. E também é por isso que eu não passo muito tempo da minha vida lendo comentários sobre mim na internet. Eu não faço ego search, por exemplo. Deus me livre. E aí o preço que eu pago por isso é essa bolha que, sim, me protege um pouco, mas será que me protege tanto assim? Ou será que me protege até demais? É bom pro meu trabalho que eu esteja disposto a ouvir o contraditório. Em 6 anos que eu tô nessa vida, produzindo vídeos, botando a minha cara na internet, eu mudei de opinião muitas vezes. Eu revi coisas que eu falei muitas vezes sobre inúmeros assuntos. E muitas dessas mudanças vieram a partir do contraditório, a partir de pessoas que discordaram de mim, a partir de pessoas que apontaram alguma besteira que eu falei. Faz parte. Não é a coisa mais legal do mundo quando acontece, mas faz parte. Eu só não acho que esse contraditório, essa discordância construtiva, tá disponível em aba de comentário. Para o bem ou para o mal, eu preciso encontrar esse contraditório em outros lugares. Mas fica à vontade para deixar um comentário me xingando nesse vídeo. Olá, estou de volta para lembrar que esse vídeo foi produzido parcialmente com a ajuda do nosso querido financiamento coletivo. Se você tem interesse em participar dessa linda comunidade, dessa linda... como é que chama que eu falei no começo do vídeo? Dessa grande massa de reforço positivo para mim, o link do Apoia-se está aqui na descrição. Você pode entrar lá e contribuir aí com o valor que mais se adequa às suas necessidades e o seu orçamento. Se você não tiver condições de apoiar financeiramente nesse momento, mas quer ajudar de alguma forma, por que não compartilhar esse vídeo aí com suas amigas ou simplesmente deixar um comentário aqui. Qualquer coisa, não precisa de muita coisa. Você pode escrever aqui apenas um reforço positivo. Se você escrever aqui reforço positivo, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o fim. Esse mês a gente tem mais um vídeo, que não vai ser respondendo a pergunta, mas eu não vou me comprometer com uma data nesse momento. Até o próximo vídeo.